Meus amigos, com bom ar, boa noite. Hoje vamos dar sequência ao nosso trabalho de cosmologia e hoje falaremos de um assunto extremamente simples na sequência do que a gente estava vendo. Hoje vamos falar sobre a vida em geral, sobre o movimento imanente. E a vida é uma coisa curiosa, porque é uma realidade tão simples que fica extremamente difícil poder definir. Então, nós podemos apenas descrevê-la em suas manifestações pelo movimento espontâneo e imanente, ou seja, por um movimento que o ser vivo produz por si mesmo, por seus próprios recursos, e que tem seu termo imediato no próprio ser vivo. Isso é movimento imanente. Movimento aqui, não apenas no sentido de movimento local, mas de toda a passagem da potência ao ato e mesmo de toda a operação. Logo, de cara, já fica uma dica interessante. O ser vivo se move, enquanto o não vivente é movido. E qual que é a natureza do movimento imanente? Quando se diz que o ser vivo se move por si mesmo, não se quer dizer que ele seja o princípio absolutamente primeiro do movimento. Pois, mesmo o movimento que parte dele está condicionado, no seu exercício, por um conjunto de causas de que depende a todo momento. Por exemplo, a árvore cresce e frutifica. É um movimento imanente, é um sinal de vida. Mas o ato de crescer e de frutificar depende da natureza do terreno e das energias solares. Daí diz universalmente que tudo que se move é movido por um outro ser. Isto é, depende de um outro ser no exercício da sua atividade. Se então se afirma que o ser vivo se move a si mesmo, é no sentido de que o movimento não lhe é comunicado mecanicamente de fora, como é o caso do movimento da pedra, mas resulta, sob a ação das causas que o torna possível, do próprio princípio vital, ou seja, de dentro do mesmo ser vivo. E o que é o princípio do movimento? Então, todo corpo vivo é vivo pela presença de uma alma distinta da matéria corporal. O corpo, enquanto matéria, não é capaz de se mover. Como nós já falamos, já vimos, o seu movimento provém da forma substancial que nos seres vivos recebe o nome de alma. É então necessário rejeitar a teoria físico-química ou materialista, segundo a qual a vida se explicaria adequadamente por combinações de forças físico-químicas, e seria, por consequência, redutível a uma propriedade da matéria. Então, fica aqui uma segunda dica. A matéria é passiva, o ser vivo é ativo. A matéria se expande do exterior, por adição de elementos homogêneos. O ser vivo se expande do interior, por intussuscepção e assimilação, e segundo um plano em que se exprime uma lei imanente. E outro detalhe, o ser vivo se reproduz, o que não pode fazer a matéria. Tem as exceções, tem um pessoal aí que tem criação de pedra, né? Tem criando de pedra em casa. E quais são os graus da vida? Distinguem-se 3 graus de vida. A vida vegetativa, das plantas, a vida sensitiva, no caso dos animais, e a vida racional, no caso dos homens, que tem por princípios, respectivamente, as almas
vegetativa, sensitiva e racional. Então, o homem, natureza intelectual, não possui três almas, se bem que possui as potências, vegetativa, sensitiva e racional. Assim como o animal não tem duas almas, vegetativa e sensitiva. Então, o que acontece? A alma superior assume as funções dos graus inferiores. Então, a alma do animal é, ao mesmo tempo, vegetativa e sensitiva. A alma humana é, ao mesmo tempo, vegetativa, sensitiva e racional. E as funções vegetativas e sensitivas não ultrapassam o nível do corpo. E a alma, que é o seu princípio, se acha unida indissoluvelmente à matéria. Por isto, não sobrevive à dissolução do composto. Isso não se aplica, porém, à alma humana, em que as operações superiores se processam sem o concurso intrínseco, mas com o concurso apenas extrínseco a título de condição dos órgãos corporais. A alma humana é, então, na sua existência, independente do corpo e subsiste após a dissolução do organismo corporal. Falando sobre isso, não tem como nós não falarmos sobre o problema da evolução. E falando sobre evolução, nós temos que falar sobre a hipótese evolucionista. Na realidade, a tese evolucionista. Então, o estudo cada vez mais extenso e preciso das espécies que compõem a fauna, a flora do globo terrestre, a descoberta de numerosos fósseis que pertencem às espécies atuais, mas que possuem caracteres somáticos menos acentuados dos que os que se encontram hoje, a descoberta de espécies inteiramente extintas, mas que parecem ligar-se às espécies sobreviventes, assim como outros fatos, deram, ainda no século XIX, uma grande voga ao que se chama a teoria transformista ou evolucionista, segundo a qual todas as espécies atuais, vegetais, animais do globo, proviriam, por via de evolução, de um pequeno número de troncos primitivos ou mesmo de um único primitivo. E aí, falando sobre isso, nós temos que entender que existem diferentes formas de evolucionismo. Então, lá atrás, foi Lamarck o primeiro que formulou com clareza a hipótese evolucionista. E nela, especificou que os fatores ou causas da evolução seriam, a seu ver, três: o meio, a hereditariedade, o tempo. Então, as variações do meio, clima, alimentação, temperatura, provocam transformações diversas nos corpos vivos. E assim também as necessidades, determinadas pelo estado do meio, e que criam pouco a pouco os órgãos necessários a satisfazê-las. Daí o princípio lamarckiano que diz que a função cria o órgão. Essas transformações se transmitem por hereditariedade e se fixam assim na espécie. Então é interessante, quando a gente estuda esse sujeito na escola, normalmente eles mostram as girafas com aquele pescoço gigantesco, e aí vão falar que elas procuravam o alimento no alto das árvores e era a única opção que elas tinham, então desenvolveram aquele pescoço comprido, bonitinho, né? E, na realidade, em nenhum dos livros dele ele fala em girafa. Alguém imaginou isso aí, colocou isso como exemplo e ficou atribuído, ligado à imagem dele. Então, resumindo, o lamarckismo é uma teoria evolutiva proposta por Lamarck e baseia-se principalmente na lei do uso e desuso e na lei de herança de características adquiridas. Essas características adquiridas durante a vida eram repassadas para as gerações futuras. Falando ainda na teoria evolucionista, temos que citar Darwin, porque ele vai retomar as ideias de Lamarck, substituindo pela concorrência vital ou luta pela vida, a explicação que Lamarck atribuía à ação do meio. Então, todo ser vivo, diz Darwin, está em luta contra o meio, contra as espécies concorrentes. Esta luta produz uma seleção natural, no sentido de que os indivíduos mais fracos sucumbem
e que só sobrevivem os mais fortes e mais aptos. Ela é, por isso mesmo, uma fonte de diferenciações entre os indivíduos. Isso acabou gerando discriminações que persistem até hoje. É uma teoria bem negativa. As diferenças favoráveis e úteis se avolumam com o uso e se transmitem por hereditariedade. Então, a teoria da evolução proposta por Darwin baseia-se em alguns pontos-chave. A ancestralidade comum e a seleção natural, que propõe que os organismos mais altos sobrevivem. Então, quando nós falamos em evolução biológica, geralmente o primeiro nome que a gente se lembra é o de Charles Darwin. Mas em seguida a ele, vem um sujeito aí, Hugo de Vries, e esse sujeito sustentou que a evolução não se completa, como pensaram Lamarck e Darwin, por pequenas variações contínuas, mas por mutações bruscas e de grande amplitude, desencadeadas pelo jogo de influências fortuitas. Essa teoria é também conhecida por teoria da saltação ou mutacionismo, e reacendeu a discussão em torno dos genes, e graças a isso temos hoje muita coisa na área de genética, graças a esse pensador. Ele pegou uma ideia lá de 1900, né, lá atrás, ressuscitou aquilo ali, melhorou um pouquinho, e quando você tromba, não sei se já aconteceu com vocês, tromba com uma cobra de 2 cabeças, alguma coisa assim, a gente se lembra rapidamente disso aqui. O que nos interessa é muito saber de 2 problemas que estão em jogo, que é o fato da evolução e do mecanismo da evolução. Então, falando sobre o fato da evolução, os sábios parecem estar de acordo em reconhecer a realidade de uma evolução, ao menos nos limites dos gêneros e das espécies. Haveria, então, na origem das espécies e dos gêneros atuais, um pequeno número de troncos que, por diferenciações sucessivas, teriam pouco a pouco dado nascimento à multiplicidade atual. Parece que provas suficientes apoiam essa opinião. Agora, quanto a estender mais longe o domínio da evolução, ou seja, ligar os troncos que estão na origem das espécies atuais a tipos mais gerais, e esses a um único tipo inicial, é, pelo menos no momento, ultrapassar o que permite afirmar com base nos fatos conhecidos e realmente estabelecidos. E aí tem o mecanismo da evolução. Se existe evolução, como se produz ela? Então, as teorias de Lamarck e de Darwin estão hoje quase abandonadas como explicações gerais da evolução. As transformações não se puderam produzir por graus acessíveis, como pensavam Lamarck e Darwin, pois, do contrário, de nada teriam valido. O meio não tem a influência imaginada por Lamarck. A função não cria o órgão, mas, ao contrário, supõe. A seleção se processa geralmente ao acaso. A hereditariedade não parece transmitir os caracteres individuais adquiridos, mas simples disposições. Além disso, essas teorias não levam em conta os fatos das mutações que são exatos. Então, o mutacionismo parece melhor adaptado aos fatos conhecidos hoje, mas está longe de responder a todos os problemas que o fato da evolução levanta, em particular a extensão das mutações. Por importante que seja, é pouco ainda para poder avaliar a formação de grupos superiores às espécies e aos gêneros, ou seja, de famílias, né, ou ordens. De outra parte, grandes mutações como as que produziram gêneros novos equivaleriam a verdadeiras criações e não mais permitiriam falar de evolucionismo. Se há um salto tão grande assim, você entende como criação, não como evolução. Então, o que acontece? Quando a gente fala dessas teorias, aí, principalmente dessa do mutacionismo, tem que lembrar que foi muito criticada, porque na reprodução sexual, as espécies necessitam de 2 indivíduos para se reproduzir. Nós ainda vimos agora há pouco sobre viagem no tempo, um probleminha aqui. E como tal,
a mesma mutação deveria ocorrer não só no indivíduo, mas em dois, uma no macho e outra na fêmea. Aí sim os genes teriam como transportar o esperançoso monstro para as gerações seguintes. Em qualquer hipótese, é impossível restringir-se a uma explicação puramente mecânica da evolução, como tentaram Lamarck e o Darwin. Jamais se explicará a vida e as suas transformações pelo simples jogo de fatores externos, físicos ou químicos. Estes não são para os seres vivos mais do que ocasiões de manifestar as virtualidades ou potências inscritas na sua natureza. Em consequência, toda teoria de evolução deverá ser ao mesmo tempo mecanista, finalista, experimental e metafísica. O primeiro princípio da evolução é inicialmente a ideia ou forma, que é o ser vivo com todas as potências de transformação que se incluem nessa ideia ou forma. Os fatores externos, mecânicos e químicos intervêm de maneira mais ou menos eficaz como condições determinantes da potência evolutiva. Então, resta descobrir quais puderam ser o modo de ação e a amplitude desses fatores externos. Este é o domínio da ciência. Só que até aqui as certezas adquiridas são muito limitadas e o processo de evolução permanece ainda muito misterioso. Então, para vocês terem uma ideia, dá a impressão que nós temos três teorias, né, evolucionistas. Nós temos Lamarck, Darwin e, por último, aqui a junção na teoria da mutação. Mas, na realidade, escutem só o nome de algumas. Existe um neolamarquismo, uma ortogênese, a teoria da síntese, que avalia contribuições à genética de laboratório, contribuições à teoria matemática da genética de populações, contribuições à genética de populações, contribuições da sistemática, contribuições da paleontologia. E é interessante que, de uns tempos para cá, praticamente a cada 5 anos acontece uma coisa nova. Por exemplo, em 53, desvendaram a dupla hélice do DNA. Em 68, surgiu a teoria do neutralismo. Em 72, a do equilíbrio pontuado. Em 76, dos gênios egoístas. Em 1990 foi o início da era genômica. Isso aqui só para dar uma ideia, para quem interessar depois pesquisar um pouquinho mais, mas vamos falar sobre as origens humanas. E aqui temos um problema. E a espécie humana? Resultará ela por evolução de espécies animais anteriores? Nada permite afirmá-lo de maneira absolutamente certa. Porque existem limites da teoria evolutiva. Se nós formos admitir, porém, a possibilidade, e mesmo até a um certo ponto, a probabilidade de uma tal evolução, já que numerosos fósseis parecem sugerir, quando não antepassados da espécie humana, tipo Homo sapiens, ao menos tipos aparentados, mais ou menos próximos desses hipotéticos ancestrais. Certo? A evolução jamais poderá constituir uma explicação adequada da espécie humana, porque entre o animal e o homem há um abismo intransponível, uma radical separação. A evolução, se verdadeiramente se verificou, então deve ter se limitado à preparação do corpo humano, que não se tornou efetivamente um corpo humano, a não ser pela criação por Deus da alma espiritual. Se bem que seja necessário falar, mesmo neste caso, de uma criação imediata por Deus do corpo e da alma do primeiro homem. Aí a gente vê que, segundo essa hipótese, o homem existiria realmente sem antepassados, dependendo do uso que se dá a essa palavra. Então, meus amigos, nós aqui terminamos uma redonda, porque lá atrás foi dito a vocês, quando nós falamos já lá atrás sobre alma,
nós comentamos que, etimologicamente, a psicologia é o estudo da alma. Falei para vocês que pode-se conservar sem inconveniente essa definição, sob a condição de compreender que a alma não pode ser encontrada e conhecida, a não ser nas e pelas manifestações diversas da sua atividade. A psicologia, então, estuda o conjunto dos fenômenos psíquicos e das leis que os regem, psicologia experimental ou descritiva, objetivando determinar a natureza mesmo da alma humana e, a partir dessa natureza, o destino da alma. Isso é a psicologia racional. O método da psicologia será, então, a um tempo experimental e racional. Deixamos bem claro os pontos em que este método se distingue do método comum às disciplinas experimentais. Detalhe, aqui a gente está fazendo uma distinção filosófica da psicologia. E como é que eu fiz isso com vocês? Como é que nós fizemos a redonda? Vamos recordar. Primeiro, nós fizemos uma introdução lá atrás, falamos sobre o objeto, o método e a divisão, enquanto nós discutimos o hábito. Depois, nós estudamos a vida sensível. E na vida sensível, quando falamos sobre o conhecimento sensível da alma, nós falamos da sensação, da percepção, da imaginação e da memória. E ainda na vida sensível, quando falamos da atividade sensível, nós falamos do instinto, as inclinações, o prazer e a dor, as emoções, os sentimentos e as paixões. E ainda recordando, eu falei com muita paixão da paixão para vocês, eu coloquei que pode-se definir a paixão como um movimento impetuoso da alma, conduzindo-nos ou afastando-nos de um objeto, conforme encontremos nele uma fonte de prazer ou de dor. Falei ainda que via-se assim que as paixões não são mais do que as inclinações levadas a um alto grau de intensidade. Lembram-se disso? Tudo isso já foi visto. Depois da vida sensível, nós falamos na vida intelectual. E nesse momento começamos a falar sobre o conhecimento intelectual, e foi quando nós vimos a atenção, o pensamento em geral, a ideia, o juízo e o raciocínio. E ainda na vida intelectual falamos sobre a atividade voluntária. Foi quando nós discutimos a vontade e a liberdade. E por último, nós estamos trabalhando o sujeito psicológico, dividindo em sujeito empírico e sujeito metafísico. Quando falamos sobre o sujeito empírico, falamos sobre o eu e a personalidade, e depois falamos sobre a consciência. E ao falarmos do sujeito metafísico, falamos da natureza da alma humana, da união da alma e do corpo, da origem e destino da alma. Perceberam? Fizemos uma redonda maravilhosa. Então, possivelmente, falando agora, fazendo este elo de ligação, possivelmente vocês vão se lembrar que tudo isso já foi conversado nas nossas últimas aulas, nas nossas aulas. Claro que uma coisa ou outra pode não se lembrar em detalhes, mas possivelmente vocês vão puxar a memória agora, e é só dar uma olhadinha lá atrás. E quando nós começamos discretamente a falar sobre a alma lá atrás, eu ainda usei aquele termo que alguns usam quando chegam na academia e falam: hoje eu estou meio desanimado. Eu ainda falei: desanimado é sem alma. Está literalmente morto, inerte, sem movimento. Claro que vocês se lembram disso. E se vocês quiserem, nós encerramos aqui essa primeira parte da nossa redonda. Mas caso vocês queiram, nós podemos acrescentar algumas aulas para revermos um pouco mais em profundidade o item, o termo alma, para a gente rever mais profundamente isso. Só farei isso caso vocês se manifestem de forma positiva. Se não, continuamos a tocar o barco. Shihan, eu gostaria. Eu não sei se teria que ser pela maioria, né?
Mas eu gostaria, sim, se o senhor tiver tempo de aumentar as aulas, de falar sobre a alma, eu gostaria de ouvir suas aulas, sim. Ouço. Tá bom. Meus amigos, muito feliz com a participação de vocês. Desejo a todos vocês uma boa noite, um bom descanso. Espero poder contar com a presença de vocês amanhã. Vida longa e próspera, paciência e perseverança. Luz. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. Essa Essa é a Essa também é sério.